Vai ter o reloginho ali? Vai? Não. Tá. Bom, vamos lá. Antes de iniciarmos a ministração, é importante nós já respondermos uma pergunta que alguém possa fazer. Domingo que vem, dia de eleição, terá culto? Sim, terá. Então nós estaremos aqui pela manhã, é domingo que vem, mas é um dia importante para a vida do município, né? Eleição de vereadores e prefeito. E nós, como igreja, como um corpo que pensa no próximo, nós temos que pensar nisso, temos que fazer a nossa parte. Escolhemos bem candidatos que realmente pensem na cidade, que pensem na população sob a ótica da palavra de Deus. Eu acho que é importante a gente pensar nisso sempre, porque são essas pessoas que vão dar continuidade ou fazer mudanças na nossa cidade. Isso vai impactar todo mundo. Nós temos como cidadãos, nós temos um dever cívico para isso. E a igreja está nesse mundo e precisa exercer a sua cidadania. Tá? Não vou votar em ninguém, vou votar nulo, vou estragar. Não, tudo bem, isso também é um direito de cada um. Mas nós temos que pensar em quem nós vamos colocar lá. Ou se eu não quiser colocar em ninguém, quem eu vou deixar? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades, sejam elas boas ou más. Então, é nosso dever cívico. Domingo que vem, aqui estaremos, e depois temos o dia inteiro para votar e cumprir o nosso papel como cidadãos e igreja nessa cidade. Amém? Então, tem culto? É domingo que vem? Tem culto, no mesmo horário, sem nenhuma mudança. Bom, hoje nós encerramos esse assunto sobre salvação. E a semana que vem nós começamos um novo assunto, um assunto muito legal também, que impacta diretamente a nossa vida, que é sobre família, projeto de Deus. Então nós teremos o outubro todo, 4 domingos, acho que vão ser 4 domingos esse outubro, sobre esse assunto, sobre família. Para quem já tem família, é um assunto para a gente consolidar as nossas relações, e para quem está querendo construir família, para saber como é que começa, né? Então, é legal o assunto, venham, e não é culto para casais, não é para família, então são para todos nós como pais, nós como filhos, nós como marido e mulher. Então é importante a gente vir nesses domingos, que será muito legal. Nós teremos uma outra pessoa ministrando, que será minha esposa, Inês. E alguém me perguntou assim hoje, de onde que eu era, né? De onde que eu sou, né? Que eu falo diferente, né? Falo um pouquinho diferente. Para quem não me conhece, eu sou de São Paulo. Estou aqui no Rio Grande do Sul desde 98. Minha esposa está aqui desde 2000. Portanto, nós, como família, já há 24 anos aqui no Rio Grande do Sul. E eu há 26. Claro que todo mundo tem as suas preferências, as suas virtudes e seus defeitos, né? E alguém pode dizer que eu tenho um grande defeito. E eu vou dizer que eu tenho uma grande virtude, que eu sou corintiano. E não é para rir, não, hein? Mas vamos lá. Abra, por favor, em Romanos capítulo 8. Então, o último assunto, antes de lermos esse texto, vamos só fazer uma recapitulação breve. Nós começamos, quando falamos de salvação, para falar da necessidade do médico, nós precisamos identificar a doença, pelo menos sintomas da doença em nosso corpo, para nós queremos o médico. Então, não dá para falar sobre salvação,
que é o remédio para a raça humana, sem falar o porquê a raça humana precisa desse remédio. E nós falamos então, a primeira reunião, sobre o pecado. A origem do pecado. Hoje a gente vai ter que voltar um pouquinho lá. Mas a origem do pecado, nós precisamos falar. Que todos nós somos pecadores e o destino de todo pecador é o inferno. Então nós temos uma doença grave, incurável. E quando eu reconheço que eu tenho essa doença grave, incurável, e o destino é a morte, então qual é a minha solução? Esperar a morte chegar ou procurar o remédio? E aí nós falamos na segunda reunião sobre o remédio que é Jesus. A salvação em Jesus. É uma salvação quando então eu reconheço que sou pecador, reconheço a minha natureza, em essência eu sou assim, não existe nenhum bom. Paulo falou em Romanos, a gente leu, Jesus disse que não tem nenhum bom, só Deus é bom. Então, quando eu reconheço que sou esse pecador e entendo, acredito que Jesus é a solução, pronto. Chegou na minha vida a salvação. E a salvação, a gente falou também na terceira reunião, que ela não é meritória. Nenhum de nós aqui presente e nem os que estão ausentes merecem a salvação. Ponto. Todos nós merecemos distanciamento de Deus. Paulo falou isso em Romanos 3:23, que todos pecaram, todos somos nós, e estão destituídos da glória de Deus. Estamos separados de Deus. Mas quando eu reconheço que Jesus veio e pelo seu sacrifício ele nos resgata dessa situação, então o remédio chegou na minha vida, então eu tenho o que nós falamos de salvação, que é uma libertação da nossa condição de condenados ao inferno para libertos para Deus. Então a salvação chegou na nossa vida. Na terceira reunião nós falamos sobre lei e graça, porque é uma confusão, às vezes, que eu preciso guardar a lei, e a gente lê o Salmo, algumas passagens, alguns versículos do Salmo 119 hoje, e a lei é boa. Então, a lei salva ou não salva? Então, nós discorremos um pouco sobre esse assunto, de uma forma resumida também, dizendo que a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A lei, ela nos mostra quem é Deus. As leis nos dão condições de vivermos uma vida boa, nos dão valores e princípios, nos mostram a santidade de Deus. Então a lei é boa, ela é perfeita, mas só que a lei, ela tem uma capacidade de dizer que eu sou pecador. Porque quando diz assim, não matarás, pronto, quem matar é pecador. Ofendeu a Deus, ofendeu o mandamento. Então a lei, Paulo fala muito isso em Romanos e Gálatas, a gente viu alguma coisa, que a lei exalta o pecado. Então a lei mostra quem Deus é, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor. A lei tem essa capacidade de mostrar isso de uma forma clara, mas também de uma forma clara mostra que nós somos pecadores. Se a gente lê Salmos, nós vamos, Salmo 14, Salmo 53, a fraqueza do homem em relação à sua natureza pecaminosa. Então a lei faz isso. A lei mostra quem tu é, a lei mostra quem eu sou, a lei mostra quem nós somos. Então a lei não salva. Ok? Então não é guardando o sábado que você salva. Não é. Mas a guarda do sábado é um princípio, que a gente falou também um pouquinho disso, para não ficar no vácuo, né? É um princípio de dedicação a Deus. Então, os judeus dedicavam um dia para Deus. A gente até fez uma continha, né? Dedicava um dia de 24 horas para Deus. E nesse dia de 24 horas se jejuava. Se dedicava à oração e à leitura das Escrituras. Às vezes mecanicamente, fato. 24 horas. Aí, olha que é o princípio. Bom,
é tempo de dedicação a Deus. Quem estava aqui lembra disso? Então, quanto tempo agora, o princípio para a nossa vida, quanto tempo nós estamos nos dedicando a Deus durante a semana? Se a gente somar todos os tempos que nós dedicamos a Deus, dá 24 horas? Precisa ser 24 horas? É só uma conta, tá? Só para ver um princípio. Então, não é a guarda de um dia, mas é o que eu tenho dedicado a Deus. O princípio está ali. Não matarás também. Jesus falou sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre isso. Não é simplesmente eu tirar a vida de alguém, que aqui talvez eu não conheço todo mundo, mas talvez aqui ninguém nunca matou ninguém. Ninguém nunca tirou a vida do outro. Mas Jesus disse, mas tu não tira a vida fisicamente, mas tu mata no teu coração. Tu odeia o teu irmão. É um princípio que está nesse mandamento. Não matarás. Não é só tirar a vida física, mas é eu tirar a vida de alguém da minha vida. Matei. Então a lei é boa. Não é boa? Dá uma resposta violenta. Então a gente falou sobre isso. Nós somos salvos pela graça. E Paulo fala em Gálatas que aqueles que querem se justificar pela lei caíram da graça. Então, qual é o mérito nosso na salvação? Nenhum. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falando aos Efésios. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Bom, aí nós falamos da quarta oportunidade, que foi sobre a santificação, que é o resultado de quem é salvo. Então, se eu sou salvo, porque eu me entendi pecador, que eu não tenho mérito nenhum, que eu entendi o remédio que é Cristo, e eu entreguei minha vida a Ele, qual é a consequência disso? É a minha vida santa. Aí eu sou santo. Um santo buscando a santificação. A minha posição, Deus me enxerga como santo, mas eu tenho, na minha experiência diária, eu sou pecador. Então eu preciso buscar uma vida melhor, uma vida mais adequada com os princípios de Deus, que nós vamos encontrar desde Gênesis e Apocalipse. Então, vida de santificação. Então, não é porque eu sou salvo pela graça, não é porque Deus fez tudo que agora eu me larguei. Não. Então, em resposta à gratidão, porque olha só, Ele fez tudo. Ele nos salva pela graça, nos dá a fé para acreditar nisso, e nós, a partir do momento que acreditamos nisso, e entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo para ser habitação em nós. Puxa vida, nós não fizemos nada. Então, qual que é a minha resposta de gratidão? Buscar uma vida de santidade. O que é essa santidade? Essa santidade é uma transformação. Ou seja, o que eu sou? Qual que é a minha posição em Cristo? Como Deus me enxerga? Santo. Então, as minhas atitudes na vida têm que refletir aquilo que eu sou em essência. Agora eu sou santo. Então, eu tenho que buscar a santidade. É um desafio. Amém? Um grande desafio. Então, esse é o plano da salvação para o homem. Resumidamente, é isso. Mas só que nós temos uma outra questão importante para pensarmos. No Salmo 90, diz que o homem chega a 70, 80 anos. E os que chegam a 80 anos enfado e canseira. Ou seja, a nossa vida terrena, ela tem prazo de validade. E quanto mais o tempo vai passando, mais nós vamos regenerando. Isso a gente vai ver um pouquinho também. A idade vai chegando e nós vamos pensando na morte, como se fosse o fim de todas as coisas. Então eu sou salvo para um dia morrer e acabou.
Não. Há na salvação a esperança da eternidade. Então isso é uma coisa importante nós pensarmos, que a eternidade ela foi dada ao homem, para que o homem pensasse nisso. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele escreve assim, lá no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim que a eternidade foi colocada no coração do homem. Então todo homem pensa na eternidade. Mesmo não sendo crente, mesmo não sendo cristão, mesmo sendo evangélico, pensa na eternidade. Esse é o grande dilema das religiões, a vida após a morte. Então todo mundo pensa nisso. E quem não tem certeza se é a vida após a morte, quando começa a chegar perto da velhice, começa a ficar com medo. O que vai acontecer? Então a eternidade está aí. O homem saiba para onde vai ou não, mas a eternidade existe. E Deus que fez a eternidade, Deus que colocou a eternidade no nosso coração, Deus que nos faz pensar no eterno, na vida eterna. Porque a nossa vida não se resume só nos 70, 80, 90, 100 anos que a gente possa viver. Isso é pouco em relação a tudo que está nos esperando. Muito pouco. Mas claro, eu tenho uma eternidade, então, se eu tenho esse Cristo na minha vida, esses 70, 80, 90, 100 anos que eu vivo nessa terra, eu tenho que viver da melhor maneira para glorificar o nome dele. Em resposta de gratidão pelo que ele me fez. Amém? Então, se nós morrermos, para onde vamos? Quem vai para o céu aí? Levanta a mão. Já está melhor, né? Porque quando eu perguntei quem é salvo, assim ficou só um dedinho assim, mais ou menos levantado assim. Mas é isso mesmo, se eu sou salvo, se eu aceitei Cristo, o que me espera? A eternidade, a vida com Ele. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sei. Se eu morrer, eu não sei para onde eu vou. Tenho dúvida. Tenho medo. Mas aceitou a Cristo já? Sim, mas eu tenho medo. Mas que evangelho tu prega então? Tu vai pregar um evangelho da dúvida? Tu vai pregar o evangelho para alguém que precisa de Cristo e a pessoa fala assim, que legal, eu quero Cristo. E se eu tiver Cristo, então eu vou estar com Ele se eu morrer? Cara, não sei, aceita aí. Depois tu te vira com essa informação. Não, o evangelho implica em ressurreição. Nós não vamos ler esse capítulo 15, não vamos estudar esse capítulo 15 de 1 Coríntios, mas seria um capítulo importante para todos nós lermos e relermos, que fala de ressurreição, o capítulo mais longo e mais completo sobre ressurreição dos crentes que tem na Bíblia. Então a ressurreição faz parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa consciência. Quando nós tomamos a ceia, o que nós falamos sobre os elementos da ceia? O que Jesus disse? A gente consagra esses elementos e diz, né? E Jesus falou, repitam isso em memória de mim, até que eu venha. Então, o tomar a ceia está implícito, está explícito, que nós estamos falando que Jesus vai voltar. Então, é uma realidade a eternidade. E se eu tenho Cristo, essa realidade é para mim. Eu vivo a minha vida. Eu gosto de falar assim, às vezes, comparando a salvação, se é que a gente pode comparar com isso, com, sei lá, um prêmio da Mega Sena, a virada como é que chama? Virada? Mega da virada, Aí chega lá, tem um dinheirão, né? A mega da virada. Sim ou não? Sim. Imagina se alguém falasse assim para ti,
Se tu fizer o jogo da Mega Sena de 30 números, que eu nem sei quanto que dá isso, dá uma grana alta, apostar num cartãozinho só 30 números. Imagine que alguém falasse isso para ti, mas falasse assim, ó, esses 30 números, 6 deles é premiado, vai sair. Pode firme. Imagina que fosse 100 mil reais para fazer esse jogo. Eu não tenho 100 mil. E também não posso pegar o dinheiro que eu recebo por mês e guardar para juntar 100 mil, porque não vai dar até o final do ano. Mas nem... vai demorar o negócio. Mas eu ia fazer de tudo para chegar no dia 31, no dia 30, e ter esses 100 mil para fazer o jogo. Sim ou não? Tu faria isso? Tu venderia teu carro, talvez? Se era certeza, tu venderia tua casa para fazer essa Mega Sena, vai ser 300 milhões o prêmio. Talvez nós fizéssemos todo o possível para ter esse dinheiro para fazer esse jogo. Então, a partir do momento que eu tenho a informação do prêmio gigantesco que eu vou ganhar, eu passo a viver de uma tal forma que eu consiga ganhar esse prêmio. Eu vou reunir todos os esforços possíveis para fazer esse joguinho. Então, quem conhece para onde vai, quem conhece a sua eternidade, quem tem confiança nela, faz de tudo para estar lá. É assim que funciona. Então a minha vida é uma vida diferente, a gente vai ver isso também um pouquinho hoje, é uma vida diferente porque eu tenho consciência de eternidade. Se eu tenho consciência de eternidade, eu sei onde eu estou vivendo e por que eu estou vivendo. E eu tenho um prêmio gigantesco para obter lá na frente. Vou fazer tudo para que esse prêmio chegue até a minha vida. Então é a eternidade que está no teu coração, que está no meu coração. E essa eternidade faz parte do Evangelho. O Evangelho não oferece somente uma vida boa. Aliás, não é isso que oferece o Evangelho. O Evangelho que oferece carro, dinheiro, casa, vida sem problemas, saúde 100%. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho dos homens, mas não de Jesus Cristo. Jesus oferece um Evangelho de renúncia, de luta. Pensa para ser santo, que esforço que é de abnegação, de abrir mão dos direitos, de antes de se enxergar o próximo. Então o Evangelho não oferece uma vida. Alguém colocou um vídeo para mim essa semana, um pastor falando assim, acho que foi o Robertão. O Robertão que gosta desses vídeos. Ou foi tu, ou foi o Robertão, ou foi tu, não sei. Você não tem Deus. Sabe por que eu sei que tu não tem Deus? Porque tu tem dinheiro. Puxa vida. Quer dizer que quem tem dinheiro tem Deus. E quem não tem, não tem Deus. Então as pessoas associam um evangelho errado, diferente. E o evangelho que nós queremos é esse evangelho que tem a capacidade de nos dar força para vivermos essa vida e sabendo que essa vida para nós é só passageira. Amém? E eu queria ler um texto de Romanos 8 para a gente dar uma olhadinha nisso, que ele fala um pouco disso, que tem muito a ver com o nosso contexto mundial atual. Então eu queria ler esse texto rapidamente, a partir do versículo 18, Romanos 18, 8, 18. Romanos 8, 18. Vamos lá, versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Aqui ele está falando um resuminho aqui do que eu disse agora. Então, ele começa dizendo que, apesar dos nossos
sofrimentos, das nossas tribulações, das nossas dificuldades, Paulo falando isso àqueles crentes de Roma, nada disso se compara ao que vai ser revelado. E ele vai falar alguma coisa que vai ser revelado, e essa revelação tem um aspecto fundamental, que ele toca na natureza, no universo, na terra, na saúde da terra. É uma coisa tremenda. A gente fala de eternidade, parece que está ligada só a nós, não, mas está ligada a todo o ecossistema mundial. Então ele diz que algo vai ser revelado em nós e através de nós. E o que ele está dizendo aqui, versículo 19? Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ele está dizendo da criação, aquilo que foi criado por Deus está sofrendo. Que tipo de sofrimento é isso? Porque o que Paulo está querendo dizer aqui? Que a criação aguarda ansiosamente a nossa revelação. O que é isso? Versículo 20, pois a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele está dizendo que a criação, ela está sujeita à inutilidade. No versículo 21, ele está dizendo que na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração. O que ele está dizendo aqui? Que a criação, por algum motivo, ela foi lançada, ela ficou submissa a um processo de inutilidade e degeneração. Então, o homem, por causa do seu pecado, ele vai degenerando. Ele vai ficando doente, a idade vai chegando até que ele morra. A natureza é a mesma coisa. A natureza está sujeita a uma inutilidade, uma degeneração produzida pelo pecado. E ele fala no versículo 20 que não foi a própria natureza que o fez, mas alguém sujeitou a natureza dessa forma. Quem sujeitou a natureza às consequências do pecado? Adão e Eva. Se nós não vamos ler ali, mas eu vou citar. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando fala da queda, e a gente viu isso também na primeira reunião, que após o homem tomar do fruto da mão da mulher e os dois comerem, e aí eles se perceberem pecadores, ali o pecado entrou na raça humana. E por causa do pecado que entrou na raça humana, Deus disse assim para Adão: a terra vai ter espinho. A terra agora vai ter problema por causa da tua atitude. Então a terra é uma palavra meio forte ali, eu não queria usar, mas vou usar. Ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Então a terra sofre consequências do pecado do homem. A natureza humana também sofre por consequências do pecado do homem. Falou para a mulher: agora as tuas dores de parto vão aumentar. Então aquilo que poderia ser um parto com dor, mas aceitável, com o pecado isso multiplica. O homem agora ia cansar, ia suar para trabalhar, para ganhar o seu pão. Então o trabalho não é coisa do diabo, trabalho é coisa de Deus. Mas Deus está dizendo que agora o homem ia cansar. Degeneração. Então toda a natureza foi comprometida por causa do pecado de Adão e Eva. Gênesis 3, a gente já leu isso aqui, eu só estou citando para a gente deixar anotado. E no versículo 19 fala que essa criação ansia ardentemente que nós sejamos revelados, que nós tenhamos a nossa eternidade
concretizada, porque a terra vai ser liberta desse cativeiro também. E a gente vê consequências hoje. Nós temos consequências diretas no nosso estado recentemente. Então, a terra está na UTI. Está um caos. Então, a gente enxerga no Brasil enchente no Rio Grande do Sul e o resto do país queimando. E todo mundo sabe por quê? Por causa do pecado do homem. Ah, mas é só uma questão espiritual? Também é uma questão espiritual. Mas a natureza pecaminosa do homem gera atitudes pecaminosas. O homem tem destruído a terra para tirar da terra o máximo que ele puder. E com isso ele está degradando mais ainda a natureza. Fazendo consequências. E essas chuvas, mas é só no Rio Grande do Sul. Deus está pondo a mão no Rio Grande do Sul. Consequência, Deus também trabalha com isso, mas é consequência, e não é assim. Você vê na Ásia, a mesma coisa. A natureza está sofrendo. A natureza está gemendo. Aguardando que tu e eu sejamos revelados na presença do Senhor. Porque quando isso acontecer, nós vamos estudar isso, é claro que não há tempo, haverá uma restauração de todas as coisas. Inclusive disso. Amém? E nós também gememos nosso íntimo, ele fala no versículo 23. E não somente a natureza ansia por essa restauração total, não é só a natureza, nós também. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, essa revelação que a natureza aguarda para que ela seja liberta dessa corrupção, e nós também aguardamos, é a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? É quando o nosso corpo não terá mais pecado. O que é isso? Ressurreição. É a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que esperar isso. A natureza aguarda, isso tem que ser a nossa expectativa. Isso tem que ser o nosso anseio. Isso tem que ser a nossa verdade. Porque eu sei que vivo nessa terra, mas o meu lar não é aqui. Aqui nós somos passageiros. Pedro vai falar que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos estrangeiros nessa terra. Mas nós aguardamos algo sublime, maior. Essa tem que ser a nossa expectativa. Isso tem que ser o que nos movimenta. Se esse é o prêmio que eu vou ganhar, é a vida eterna com Cristo, então eu tenho que fazer a minha vida valer a pena. Eu sei para onde eu vou. Algumas religiões falam que nós somos presunçosos. A gente vai para o céu, mas a gente sabe. Que presunção é essa? Não é presunção, não. É convicção, é fé, é certeza. E ele fala aqui no versículo 24 de Romanos 8, diz assim: porque fomos salvos. Veja, ele está falando de salvação aqui. Na esperança. Então nós não fomos salvos só para sermos livres do inferno. Não. Nós fomos salvos na esperança que estaremos com Cristo. Nós fomos salvos nessa esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então essa esperança é uma esperança assídua. O sentido é ardente, mas ela é assídua e paciente.
é uma expectativa. Sabe assim, fiquei pensando nisso. Quando a gente assim, né, os já casados, né, aqui, quando começaram a namorar, né, começaram a flertar, e aí pensa o primeiro encontro. Tu vai sair com uma pessoa que tu está querendo se relacionar, aí quando tu vai chegando próximo do dia, e quando tu vai chegando próximo do momento, não dá um frio na barriga? Sim ou não? Ou não? Dá, né? Dá um frio na barriga. Ou quando a gente vai numa entrevista de emprego, assim, tu sabe que tu está precisando, tu vai chegar perto ali, quando tu vai ser entrevistado, tu vai assim, com frio na barriga. Quando a gente vem pregar aqui, quando a gente vem ministrar a palavra, a responsabilidade, então, sempre a gente vem para cá com um frio na barriga. Essa é a ardente expectativa, assídua e paciente. E esse sentimento que deveria nos movimentar todo dia com relação à volta do Senhor. Ele vai voltar, e vai ser agora. Então viver, é claro que isso não é possível, mas viver constantemente com frio na barriga, pela volta do Senhor Jesus. Então isso me movimenta, isso me alegra. Então essa ansiedade que o texto traz, não é uma ansiedade do aspecto negativo do medo, porque tem ansiedade do aspecto do medo, mas é uma ansiedade daquilo que é bom. Então, toda ansiedade é pecado? Não, não é pecado. Nem toda ansiedade é pecado, primeiro. E a ansiedade não tem a ver só com o mal, ela tem a ver com coisa boa também. Então, a nossa vida devia ser assim, frio na barriga o tempo todo, pela volta do Senhor. Mas a gente vai perdendo isso, é ou não é? Primeiro a gente não tem consciência, e às vezes nós temos consciência, e a gente só tem esse frio na barriga no começo. Depois a gente vai esfriando, porque o tempo vai passando. O tempo vai passando. E aquele encontro não acontece. E a gente vai nem lembrando mais do encontro. Mas nós temos que mudar isso na nossa vida. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer instante. Paulo, quando fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre esse encontro com o Senhor, ele fala que esse encontro vai se dar com a igreja. Então esse não é um encontro pessoal, não é um encontro eu com Cristo só. Nós falamos um pouco disso também, que nós agora fazemos parte de um corpo, de uma comunidade, de um organismo vivo, do corpo de Cristo. E esse encontro com o Senhor é o corpo de Cristo. Então eu não vou antes de vocês não vão antes de mim, nós vamos juntos, é o corpo de Cristo. Mas o corpo precisa estar completo. Quando ele fala corpo de Cristo, é o corpo com todos os seus membros, certo? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então quando é que o Senhor vai voltar? Tem uma data para ele voltar? Sim ou não? Não tem uma data. Mas tem uma coisa que nós podemos pensar. Quando a última pessoa se converter, e era a unhazinha que faltava para esse corpo ficar 100% completo, o Senhor nos leva de volta por lá. Então a igreja, ela precisa estar completa para ser arrebatada. Não tem data, mas a gente sabe que é o corpo de Cristo que será arrebatado. E ele precisa estar completo. Então ele pode voltar a qualquer momento. Então nós estamos aqui falando, e de repente, em outro lugar do hemisfério, alguém se converte, era o último que precisava se converter. Pronto, aqui ficou sem ninguém. Se deu o arrebatamento, não vamos estudar esse assunto agora.
Mas é um assunto que nós vamos começar a estudar agora na escola, na oficina da palavra, sobre a doutrina das últimas coisas. E vamos falar sobre esses assuntos. Então nós temos uma consciência de que quando a última pessoa se converter no mundo, o corpo de Cristo está completo. Então por isso que ainda não fomos. Por que não aconteceu o arrebatamento há 100 anos atrás? Há 100 não, deixa eu te falar menos. Por que não aconteceu o arrebatamento há 65 anos atrás? Porque eu não tinha nascido. Eu precisava nascer. Cada um de nós precisava nascer. E é legal a carta de 2 Pedro, sobre esse assunto. Ele vai responder aos falsos profetas, aos falsos mestres, e sobre uma indagação. Já passou tanto tempo e não veio ainda essa volta? Isso é meio conversa mole, né? Tanto tempo passou, e aí Pedro responde que Deus é longânimo, no capítulo 3, versículo 9. Acho que é isso. Não precisa pôr, não. Não, coloca, vai. Botou? 2 Pedro é 3, 9. Vamos ver se eu acertei. Aí fala, já é uma tradução, a Almeida 21, mas as mais tradicionais têm uma outra expressão ali. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Continua. Mas é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, essa era uma questão naquela época. Por que não voltou ainda? Porque Deus é paciente, Deus é misericordioso, Ele quer que todos se convertam. Então Ele vai, até que o último se converta, Ele não vai voltar. Vai demorar muito tempo? Eu não sei, eu espero para hoje. Eu tenho uma expectativa, embora essa expectativa para mim já não dá aquele frio na barriga. Mas eu quando me converti, e acho que já ouviram eu falar isso, mas vou falar para quem não ouviu. Eu entendi esse assunto e essa esperança, e eu tenho uma convicção, não uma palavra de Deus na minha vida, tá? É só uma convicção minha, que eu não vou morrer, que quando Jesus voltar eu vou estar vivo, eu não vou experimentar a morte. Essa é uma convicção que eu tenho. Então eu espero a vinda do Senhor para qualquer momento, porque Paulo diz que no arrebatamento, primeiro os que morreram vão ser ressuscitados e depois os vivos. Então eu espero ter o corpo transformado ainda em vida, pela volta do Senhor Jesus. É uma convicção minha. E faz que eu me converti 40 anos. Mas eu ainda continuo pensando nisso. Eu tenho essa expectativa. Eu acho que vai dar a qualquer momento, entendeu? Eu espero que dê a qualquer momento, mas ainda não aconteceu. Mas naquela época os homens zombavam disso, porque passou tanto tempo. Não, é Deus te aguardou, é Deus me aguardou, e está aguardando outros se converterem, para que esse corpo seja completo e ele venha e busque a sua igreja. Amém? Amém? E considerações finais sobre a nossa vida e a eternidade. Algumas considerações que são importantes. Existem muitas, eu pensei algumas para a gente pensar. E eu quero ler esses textos para a gente ir encerrando. São 4 textos rapidinhos. Abra, por favor, em 1 Coríntios 15, 9. Primeira consideração. Nós temos que ter fé nisso. Temos que ter fé na ressurreição. 1 Coríntios 15, 19. Eu falei 9, né? É 19.
Aí, ó. 15, 19. Eu vou ler aqui na minha, que é a mesma que está ali em cima. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. As traduções estavam, a maior parte é digno de lástima. Por que Paulo está dizendo isso? Se eu acredito que a minha vida é só nessa minha existência terrena, isso é uma lástima. Isso é muito pouco, isso é uma inutilidade. Por que isso é uma lástima? É digno de lástima. É digno de compaixão, porque nós abrimos mão da nossa vida. Nós vivemos para a renúncia. Nós abrimos mão dos nossos direitos. Nós queremos ter uma vida piedosa só para essa terra. Isso é uma lástima. É o capítulo que ele fala de ressurreição. Ele está falando sobre isso. Então eu tenho que crer na ressurreição, porque senão a minha fé é em vão, é inútil. Porque esse mesmo capítulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei. A minha fé não é inútil, não é vã. Eu não sou digno de lástima. Eu sim vou abrir mão pela santidade, é buscar o máximo que eu puder fazer pela minha santidade, vou buscar em gratidão a Deus, porque não é inútil, eu tenho um prêmio a conquistar. Então, primeira consideração, tenha fé na ressurreição, senão nós estamos perdendo tempo aqui. Nós estaremos com o Senhor. Amém? Segunda consideração, por favor, Filipenses capítulo 1. Eu vou ler o texto aqui, versículo 21. 21 até o 24 eu vou ler. Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante. É Paulo aqui falando, ele diz: pois para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Vou dar um resumo para essa passagem aqui. Paulo entendia isso, ele explicou, então, para ele, estar com Cristo era melhor do que todas as coisas. E para ele, em vida, estar com Cristo era morrer. Se ele morresse, ele estaria com Cristo. Mas, ao mesmo tempo que isso seria a melhor coisa para a vida dele, ele sabia que ele tinha algo para dar para as pessoas. Então ele vivia esse conflito. Era bom estar com Cristo, mas ele entendia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então eu ter consciência de que eu estarei na eternidade me faz também, isso é uma consideração importante, a entender o que Deus tem para a tua vida, nesse tempo que se chama hoje. E aquilo que Deus tem para a nossa vida está ligado ao outro, não é só a minha individualidade. Então ele fala isso. O conflito dele é que ele queria estar com o Senhor, mas tinha algo para trocar com os irmãos. Então nós temos um propósito de vida, nós temos que descobrir qual é esse propósito de vida. Embora nós queremos estar com o Senhor, mas eu tenho algo para a tua vida e tu tem algo para a minha vida. Nós temos um propósito de Deus a ser desenvolvido, mas com a consciência de eternidade. Olhar para a eternidade, sim, fato, mas considerando que temos um propósito de Deus nesta terra. Aos crentes de Tessalônica, a consciência que eles tinham disso, alguns começaram a pensar assim: bom, já que Jesus vai voltar, e está próximo, né?
não vou trabalhar mais. Para quê? Para que eu desenvolver minha vida se Jesus vai voltar? Vou ficar aqui, sentadinho, esperando. E Paulo diz assim, tá bom, não quer trabalhar? Beleza, mas também não come. Então, a expectativa da vinda do Senhor eminente não pode me levar à ociosidade. Não pode me levar a não fazer mais nada esperando a vinda. A expectativa da vinda do Senhor me faz encontrar qual é o propósito que Deus tem para a minha vida e desempenhar esse propósito. Então eu trabalho, eu planejo, eu estudo, eu quero casar, eu constituo família, eu tenho filhos, eu tenho amizade, a família cresce, eu estou fazendo o propósito de Deus na minha vida. Essas pessoas que estão ao meu lado precisam ouvir do Evangelho, então eu vou crescer profissionalmente, eu vou ajudar pessoas, então eu entendo qual é o propósito de Deus sobre a minha vida, executo esse propósito sabendo que a qualquer momento tudo isso pode acabar para mim. Eu posso estar com o Senhor. Amém? Então, a consciência da eternidade não tira a minha responsabilidade nessa terra. Amém? Ah, não vou nem voltar. Por quê? Jesus vai voltar, não importa quem está lá. Não, nós temos que entender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida e nós sermos executores desse propósito, que é o Espírito Santo que está em nós, que nos ajuda a isso. Amém? A terceira consideração, só algo que a gente já falou também. 2 Pedro capítulo 3. Vamos voltar lá em 2 Pedro. Nós podemos pensar assim também. Bom, já que eu sou salvo, levantei a mão, eu sou salvo, vou para o céu, larguei. Posso fazer o que eu quiser, a minha salvação está garantida, porque o passaporte já está pago, está carimbado. Olha o que Pedro diz, no capítulo 3, versículo 11. Se todas essas coisas, ele está falando do retorno do Senhor, da vinda do Senhor aqui, tá? Se todas essas coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Vamos parar aqui. Se eu tenho consciência disso, que vai chegar o fim de todas as coisas, como é que tu tem que ser? Como é que eu tenho que ser? Que tipo de pessoa nós temos que ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Só reforçando o que a gente já falou. E o que é a santidade e a piedade? A santidade a gente já estudou bastante sobre isso, né? Que as minhas ações sejam condizentes com o que eu sou. Sou santo, então eu tenho que ter uma vida que diga que sou santo, uma vida de santidade. E piedade? Piedade está relacionado com a santidade também, mas a piedade, quando a gente pensa assim, numa pessoa piedosa, o que vem na nossa mente? Piedosa. Boazinha, né? Uma pessoa religiosa, piedosa. Ah, religiosa não. Não, é pessoa boa. Não, aqui o sentido de piedade é exatamente esse. É devoto. É devoção mesmo. Mas eu posso ser piedoso a um santo. Eu posso ser piedoso a uma entidade. Mas aqui nós estamos falando de Jesus, de Deus. Então, se eu sei que tudo isso vai acontecer, a minha vida de piedade é importante? É. A minha vida de devoção é importante? É. E o que significa se devotar a Deus? Se devotar a Deus significa que eu tenho que buscar santidade, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que receber a orientação do Espírito, que eu tenho que orar, porque só Ele pode todas as coisas, eu tenho que ter uma vida em comunhão, eu tenho que ter uma adoração coletiva. Nós estamos falando de religião.
não religião falsa. Nós estamos falando de uma devoção a Deus. Então, se eu sei que Jesus vai voltar a qualquer momento, então, estar junto com vocês é piedade, é devoção a Deus. Eu quero estar, eu preciso estar. Então, esse negócio que eu adoro Deus em casa, não preciso de igreja, ou seja, não preciso estar no coletivo, é conversa. Não é bíblico isso. Em casa eu também adoro a Deus. Em casa eu sirvo a Deus onde eu estiver. Mas isso não me isenta e elimina a necessidade que eu tenho que estar com vocês, juntos, no coletivo. Nós somos um corpo, e esse corpo é uma comunidade que se reúne para juntos adorarem a Deus. Vida de piedade. Amém? E a última consideração é crer no que Jesus disse. E nós vamos ler só uma das passagens que ele falou sobre o assunto. Capítulo 14 de João. É um texto bastante conhecido, tem até música, mas vamos ler. Só o versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E pois vou e preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é crer nas promessas. Jesus disse que ele voltaria para nos levar. É verdade isso ou não? Eu não sei se é verdade, mas eu creio pela fé que é verdade. Ele vai voltar? Eu acredito nisso. Então, como Paulo, a gente leu lá em Romanos, eu espero o que eu não vejo, porque se eu vejo, eu não espero. Não é esperança, a esperança é naquilo que eu não vejo. E eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus. Eu não vejo a sua vinda, mas eu espero, eu creio na sua volta. Isso é esperança. Então a eternidade, na minha vida, ela precisa fazer com que eu creia na ressurreição. Precisa me fazer entender que eu tenho um propósito de Deus nessa vida. Eu preciso ter uma vida que corresponda a essa minha fé. E eu preciso crer no que Jesus disse. Então, a salvação que chegou até a tua vida e chegou até a minha vida, ela nos leva para a eternidade. Então, nós temos sim certeza para onde vamos. Não sabemos como é esse lugar, mas nós sabemos que vamos para ele. Nós vamos para junto de Jesus. E ele falou que ele ia preparar lugar. Então, se ele ia preparar lugar, ele foi para um lugar preparado. Ele foi preparar um lugar, ele morreu. Ele morreu, foi para onde? Foi para o céu. Quando ele estava ressurreto e ficou 40 dias com seus apóstolos e discípulos falando sobre coisas concernentes ao reino de Deus, lá em Atos capítulo 1, chegou o momento que ele subiu ao céu. E a galera ficou tudo olhando. E os anjos falaram assim: da mesma maneira que vocês estão vendo ele ir, ele voltará. E aqui ele está dizendo que ele foi preparar lugar para nós. Então ele foi para o céu. Se ele foi para o céu, onde é esse lugar que ele está preparando para nós? No céu. E ele diz aqui que ele vai voltar e vai nos levar para esse lugar, para estarmos sempre junto com eles. Então, para onde é que ele vai nos levar? O céu. Então, nós sabemos para onde vamos. Não sabemos como é. Mas nós temos esperança.
nós temos certeza que a nossa vida aqui é passageira. Enquanto ela é passageira, eu vivo para ti, tu vive para mim, nós vivemos um para o outro, na expectativa da sua volta e fazendo o melhor para nós agradarmos aquele que nos salvou. Amém? Abaixa a cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela esperança, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que apesar de nós, apesar do que somos, apesar da nossa infidelidade, tu és um Deus misericordioso, bondoso, que nos salvou, que nos deu o seu Espírito, que nos garante, Senhor, uma eternidade. Muito obrigado, Senhor. Uma eternidade junto contigo. O que mais nós podemos ter de prêmio na vida, a não ser a tua presença mesmo, Senhor, física. Mas, Pai, muito obrigado por essa certeza que nos dá. E ela não vem através de pensamentos e reflexões nossas, é através da tua palavra, Senhor. A tua palavra nos garante essa ida para estar junto contigo. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. E queremos te pedir pela nossa vida aqui hoje, que o nosso dia a dia reflita essa expectativa, Senhor. Que o nosso dia a dia reflita que nós não somos daqui, que nós temos um propósito de vida, mas que somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra, somos passageiros aqui. E te pedimos, Pai, que o teu Espírito que habita em nós nos dê, Senhor, força, intrepidez, coragem para vivermos essa vida em santidade e vivemos uma vida também que testemunha disso que tu tens feito, das convicções que tu nos dá, Senhor. Uma vida que leva esse evangelho total às pessoas que estão nos cercando, na nossa família, na nossa parentela, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos. Pai, nos dê força e coragem para testemunhar essa tão grande salvação que tu já providenciou antes da eternidade para a nossa vida, e hoje nós fazemos parte de tudo isso. Muito obrigado, Senhor, porque isso não vem de nós mesmos, não é nosso mérito, mas é a tua mão generosa, bondosa, misericordiosa sobre a vida de cada um de nós, Pai. Que essa graça que nos alcançou continue, Senhor, nos conduzindo aos caminhos eternos. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Todas essas reuniões que nós fizemos, essas 5, elas hoje vai subir mais essa reunião para o YouTube. Então, todas podem ser acessadas lá para vocês reverem, revisitarem. E a partir de domingo que vem, nós teremos um novo tema, Família Projeto de Deus. Quem faz a escola de servos, assina lá a listinha, e quem não faz, continue vindo e juntos conosco aqui, estudando a sua palavra e adorando ao Senhor através das Escrituras. Tenha um bom domingo, Deus abençoe a vida de cada um. Estão convidados, a quem puder ver, hoje, 19h30, nós temos o nosso culto aqui também, para continuarmos adorando ao Senhor. Um bom domingo e bênção sobre a sua família.